Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, mamães e papais! Já tô recebendo um bom dia Sonic, você viu? Eu tô praticamente um Sonic, gente, vocês viram? Acelerada hoje, o treino foi power com o Neto, e muito bom começar o dia assim, já começar a 1000 por hora, todo vapor, cheio de energia, de serotonina, de endorfina, de testosterona, que são hormônios que deixam a gente melhor, que fazem a gente se sentir bem, disposta, feliz, motivada, ok? Bom dia, sejam então bem-vindas e bem-vindos a mais uma das nossas conexões da manhã, tão especial, tão importante para mim e para você. Aqui a gente sempre vai aprender doses diárias de encorajamento, de autoconhecimento, de consciência para a gente evoluir, ok? Então, para mim é um prazer dividir esse tempo com vocês. Esse ano já faz 2 anos que as conexões da manhã existem. E eu sei que são para as pessoas certas, para o momento certo que cada um está vivendo. Deus reserva isso para cada um de nós. As pessoas que estão aqui, que acompanham ao vivo, que acompanham no gravado, são as pessoas que Deus quer tocar, que quer falar. Isso me enche de alegria, move meu coração para a gente nunca desistir e continuar. Ok, gente? Sejam bem-vindas mamães e sejam bem-vindos os papais. Tem gente falando aqui, dando bom dia. Adriano, João Marcos falou de você esses dias. Ô, João Marcos, saudade daquele garoto. Muito querido. João Marcos é um menino que eu não me lembro a idade, Adriana, se você puder colocar, mas que acompanhou por um tempo uma série de lives. E foi muito bacana ter ele aqui, tão pequenininho, já querendo evoluir, já querendo aprender, já querendo ser melhor pro irmão, pra família. Eu tive o prazer de atender essa família também no individual. E foi um momento muito importante para mim. Foi um atendimento muito importante para mim poder contribuir de alguma forma com vocês, tá bom? Gente, para quem tá aqui, quem caiu de gaiato, quem não sabe do que a gente tá falando, meu cafezinho de todo dia. Para quem não sabe do que a gente tá falando, estamos estudando este livro aqui, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. É um livro muito importante para a gente aprender as 3 dimensões do amor feminino. Fala sobre a mulher esposa, a mulher e a mulher filha de Deus, né? Então, os 3 amores da mulher. E querendo ou não, fala um pouquinho sobre maternidade também, porque não tem como a gente não falar de maternidade quando a gente fala da nossa intimidade, né? Da nossa vida como mulher, porque a gente tem que falar da nossa criança interior, a gente tem que falar de quem a gente foi. E falando de quem a gente foi, a gente traz essa reflexão para quem os nossos filhos são hoje, né? Para essa questão da infância que hoje a gente vive, né? Como mãe, como pai. Então, é impossível não falar também sobre maternidade, certo, gente? E nós estamos ainda no 3º capítulo. Esse livro é grande, né? Para os estudos aqui. Temos bastante coisa ainda para estudar, mas eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas esse livro, essas lives. Então convide amigas, convide pessoas. Quem aqui já convidou? Quem aqui tá indicando as lives para alguém? Quem é que tá disseminando esse conteúdo? Quero saber, conta aqui pra mim. Porque isso é muito importante, a gente poder dar pro outro aquilo que tá fazendo bem pra gente, né? Compartilhar isso com o outro. Então encaminhe pelo YouTube, copie o link, encaminhe nos WhatsApps das pessoas que vocês conheçam, indiquem essas lives para as pessoas, para que elas possam participar. A gente tá no começo ainda, tem muita coisa pra gente crescer, aprender e evoluir. Cliquem no aviãozinho, encaminhe aqui via direct também para alguém que você conheça. Cliquem no coraçãozinho. Lembra que eu peço para vocês, o Instagram, ele entende que esse conteúdo é bom quando vocês estão clicando no coraçãozinho. Então é importante para o meu trabalho o feedback de vocês comentando aqui nas lives, clicando no coraçãozinho, porque tudo isso manda informação para o algoritmo do Instagram de que o conteúdo é bom e isso faz com que o Instagram encaminhe para mais pessoas. Então, meu trabalho é disseminado, pessoas são transformadas e, enfim, o motivo pelo qual eu tô aqui na internet é atingido, né? Que é alcançar mais e mais pessoas. Afinal, a internet tem essa vantagem. Jaque, Fer, quem mais? Gabi, todo mundo acenando, Arim, dizendo que tá compartilhando. Fico muito feliz. Então, sejam bem-vindos, Rubinha, a Aline, a Jaque, a Fer, a Gabi, a Elaine, a Ana Paula, a Marilene, a Aline, a Fabiola. Quem mais que tá aqui? A Ju, a Adriana, que eu já falei, a Nayara, Vanderleia, deixa eu ver se tem alguém aqui que eu nunca vi, Cláudia Andrade, quem mais?
Deixa eu ler aqui. Patrícia, bom dia. Claice, bom dia. Célio, Dani, Camila, sejam bem-vindas. Ana, Josi, Helena, Valdineia, sejam bem-vindas e bem-vindos para as nossas conexões da manhã, estudando o livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, ok? Vamos lá então, sem mais delongas, porque senão eu me adianto muito, né? Fico lá só falando e a gente vai perdendo tempo de estudos. Nós estamos então lendo o capítulo 3, que fala sobre, deixa eu pegar aqui o título, eu não lembro mais o título, a menina interior deformada faz sofrer a dama. Então estamos falando bem tipicamente sobre a criança interior da mulher, tá? Sobre alguns traumas, algumas dores que a gente vive. Ontem a live foi bem profunda, para quem não viu, vale a pena entrar lá no YouTube e assistir, ok? Para que você acompanhe e entenda o caminhar dessas lives, enfim, desses aprendizados, tá? Uma pergunta, eu soltei semana passada um pedido, né, uma indicação para vocês assistirem uma série. Quem é que começou a assistir? Quem está assistindo? Coisa Mais Linda foi a série que eu indiquei. Quem é que tá vendo? Quem é que começou a dar play? Quem é que tá sintonizado com essas dicas para evoluir, para crescer, para que tudo isso que a gente está estudando faça ainda mais sentido? Depois me contem. Se vocês não começaram ainda, decidam começar essa semana, esse final de semana, assistam uma série por dia, um pedacinho por dia, um pouquinho por dia, não só para passar tempo, mas para aprendizado mesmo, valorização feminina, o reconhecimento feminino, tá? A Nanda colocou, eu já assisti, que ótimo, Nanda. E vai fazer mais sentido ainda se você ver agora, depois de estar estudando tudo isso, tá bom? E se você não assistiu, assistam. Por favor, escreva um nome aí pra mim, para que as meninas possam saber e procurar depois. Chama Coisa Mais Linda. É uma série brasileira que você encontra no Netflix, tá bom? E vamos lá. Nós vamos estudar hoje o tópico Influencie a Próxima Geração, ok? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, ok? É o Provérbios 31, 29, é assim que ele começa esse capítulo. E ele fala assim: é justamente quando você se projeta e ministra a outros que o ministério é impulsionado. Então aqui nós vamos falar sobre propósito, nós vamos falar sobre dores, sobre o que fazer com as dores, o que fazer com o que acontece, com os acontecimentos que a gente passa na vida. A gente deve usar isso para crescer, para evoluir, para virar um ministério na nossa vida, ou para sofrer, para se lamentar, para sentir pena de si mesma. Então é justamente quando você se projeta e ministra a outros que o ministério é impulsionado. Por isso que existe a internet, por isso que eu falo para a internet, por isso que eu faço o que eu faço, que é justamente para o ministério ser impulsionado, que é quando você se projeta e ministra a outros. Por que ele está falando isso? Ele continua: é em casa que se aprende a levantar-se e enfrentar as limitações. É ali que, com sabedoria e obediência às instruções, se pode terminar o processo de cura. É ali também que se pode curar o espírito da mesma forma que se curou a carne. Então, ó, é em casa que se aprende a levantar-se e enfrentar as limitações, certo? Então, é dentro de casa que a gente ganha energia, é dentro de casa que a gente se restabelece. Porque é com a nossa família que a gente vai se sentir motivado. É com as coisas mais importantes da nossa vida, nossa família, né? Nossa casa, nosso lar, que a gente vai conseguir forças para enfrentar as limitações. É ali que, com sabedoria e obediência às instruções, ou seja, tem que ter sabedoria, tem que saber avaliar a mim mesma, avaliar o outro, avaliar o ambiente. E obediência, o que é obediência? É a disciplina, né? Tem que ser disciplinada em fazer o que é certo, em continuar estudando, em fazer aquilo que é proposto. Obediência às instruções, que se pode terminar o processo de cura. Não adianta nada se você não for disciplinada, se você não se dedicar todos os dias, se você não fazer aquilo que você se propôs todos os dias. Você não vai trabalhar o seu processo de cura. É ali também que se pode curar o espírito da mesma forma que se curou a carne. Chega um ponto em que você recebeu ajuda suficiente e não se encontra mais na lista crítica. No momento em que pode levantar-se, é bom fazê-lo. Você ganha forças ajudando outros. É uma pena que muitos só procuramos ministérios quando é sua vez de receber. No momento em que se recuperam, não dão nada ao paciente seguinte. Você jamais se tornará um ministro enquanto estiver deitado no leito do hospital.
Você jamais se tornará um ministro enquanto estiver deitado no leito do hospital, ou seja, enquanto estiver se vitimizando, enquanto estiver sofrendo ainda por aquilo que você está vivendo. A gente só consegue ser luz, ministrar na vida de outra pessoa, ensinar algo para outra pessoa quando a gente sai dessa posição de leito, né, de doente, e passa por uma posição de vitória e enxerga aquilo como algo positivo. Levante-se e ajude alguém a passar pelo que você passou. Há tantos que necessitam do leito em que você se encontra. Ceda-o a essas pessoas e seja parte da solução em vez do problema. Isso em si mesmo é uma terapia. Quantos problemas você passa na sua vida que ninguém fica sabendo? Quanto você tenta esconder das pessoas a sua dor e o seu sofrimento? Entende, gente? Os problemas que você passa na vida, as dificuldades que você enfrenta, o quanto as pessoas não sabem disso. E ele está dizendo, levante-se e ajude alguém a passar pelo que você passou. Há tantos que necessitam do leito em que você se encontra. Saia daí, chega. Chega dessa vitimização. Chega de ficar com dó da sua criança interior. Chega de ter pena da vida que você teve. Chega de ter pena da vida que você tem. Chega disso. Chega de vitimização. Não importa o que você esteja passando, pode ser muito sofrido, pode ser a maior dor de todas, você tem tudo o que você precisa dentro de você para se levantar desse leito, para desocupar isso para que uma outra pessoa ocupe e você possa ser luz na vida dessa pessoa, porque você já passou pelo conflito, porque você resolveu o problema, porque você evoluiu. Certo? É isso que ele está falando. E isso tudo em si mesmo, quando você consegue tirar algo bom da sua dor, do seu sofrimento, quando você consegue viver melhor diante daquela dificuldade, daquele trauma, daquela frustração, você está passando por um processo terapêutico na sua vida. E isso em si mesmo é uma terapia e você passa a ser luz para outras pessoas. Deus toma os quebrantados e os feridos e os recupera para que possam ser clínicos. Ai, gente, olha que frase. Deus toma os quebrantados e os feridos e os recupera para que possam ser clínicos da cura e instrumentos de vida. Toda dor que você passa é o seu propósito de vida. Muitas pessoas não sabem disso ainda porque elas ainda estão vivendo dentro da dor. Elas ainda não conseguiram sair daquela dor, não conseguiram sair daquela situação crítica. Então elas não veem uma luz no fim do túnel, elas só se enxergam no meio do sofrimento. Então elas não conseguem ser clínicos de cura e instrumentos de vida. Mas tudo na vida, se você passou por uma traição, você pode ser luz na vida de muitas mulheres que estão passando por esse momento. Se você passou por uma traição e saiu disso com sabedoria, e saiu disso com aprendizados, e saiu disso crescendo, evoluindo, não cheia de amargura, de rancor, de ódio, não acreditando mais nos homens, não acreditando mais no amor, não acreditando mais no casamento. Não é esse tipo de ajuda que você vai dar para outra. Mas quando você aprende com isso, quantos casais, em igreja tem muito isso, quantos casais passaram por problemas de traições, e hoje ministram na vida de casais dentro da igreja, estão restabelecidos no casamento e ministram na vida dos casais, né? E isso é o que? Isso é propósito de vida. Se você passou por uma perda muito grande, perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um ente querido e sobreviveu a isso, se encorajou, sabe? Se sentiu mais fortalecido, isso pode ser o seu propósito. Você pode ajudar pessoas que estão passando por isso. Quantas mães perdem seus filhos e começam a disseminar conhecimento e amor no mundo, porque elas pegam a dor e transformam isso num propósito de vida. Quantas pessoas foram prejudicadas financeiramente, faliram, fecharam empresas e hoje estão disseminando conteúdos na internet, ensinando você a ganhar dinheiro, ensinando você a prosperar, a ter uma vida melhor financeiramente, porque a sua dor pode ser o seu propósito de vida. Aquilo que você passou, que você teve dificuldade, pode ser útil na vida de alguém. Mas tudo vai depender de como você olha para a dor e para o sofrimento, de como você lida com isso.
tá? Por isso que a gente tem que olhar para as dificuldades que a gente tem na vida hoje, para tudo aquilo que é difícil pra gente e tirar algo de bom, evoluir com isso. Não é só aceitar, não, tá tudo bem, eu tô sofrendo isso pelas minhas escolhas, eu tô sofrendo isso porque eu fiz algo errado. Porque se conformar não é evoluir, tá? Se você se conforma, meu filho é assim porque eu não estudei antes, tá bom, tô me conformando. Meu marido é assim porque eu não sei me posicionar com ele. Eu que viciei ele ser assim, ok, estou me conformando. A conformidade não traz evolução. A conformidade te coloca numa zona de conforto que nem sempre é boa. Então você precisa entender, se conformar, entre aspas, porque você está entendendo o que está acontecendo com você, mas aprender. E por que que meu filho fez isso, né? E por que que eu permiti isso? Por que que eu não estudei antes? Eu não estudei, por quê? Mas agora eu posso. O que que eu vou fazer então? Qual é a atitude que eu vou tomar? Como que eu vou me posicionar em relação ao meu marido, em relação à minha mãe, em relação ao meu chefe, em relação às minhas amigas, em relação à minha família? O que que eu vou fazer a partir de hoje? O que que eu aprendo com isso? O que que eu queria defender quando eu deixei que tudo acontecesse do jeito que aconteceu? Qual era a minha necessidade por trás desse meu comportamento? Quem é que tem que resolver essa necessidade por trás do meu comportamento? Sou eu mesma. E o que que eu vou fazer com isso? Entende? Aí sim eu estou num processo de evolução. E quando eu evoluo, quando eu tiro proveito disso, quando eu cresço, quando eu passo por isso com sabedoria, eu posso usar isso para disseminar na vida de outras pessoas, para ser luz, para ser clínica de cura e instrumento de vida na vida de outras pessoas. E ele continua assim: afirmo-lhe que o seu ministério está onde se encontrou mais fraco. Afirmo-lhe que o seu ministério está onde você se encontrou mais fraco. Esse mesmo lugar que o fez chorar e gemer é que pode levar dignidade e cura aos que foram atingidos pelo mesmo sofrimento. Este é o ponto em que sua compaixão irá elevar-se em espiral e você pode ajudar a próxima geração de vítimas a sair do leito e andar. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo isso. Aquilo que você mais sofreu, a sua dor mais profunda, ela pode crescer em espiral. Por quê? Quando a gente passa por um problema, nós temos condições de ter mais empatia e mais compaixão pela pessoa que está passando, porque a gente já viveu isso. Se a gente já viveu isso, a gente se coloca no lugar do outro. Eu sinto o que o outro está sentindo. E aí, se eu passei por isso com sabedoria, se eu passei por isso com dignidade, se eu cresci, se eu evoluí, se eu parei de me vitimizar, se eu entendi o outro, se eu liberei perdão para quem eu tinha que liberar, eu cresci. E se eu cresci, esse ponto vai me fazer ser luz na vida de uma outra pessoa que está passando pelo mesmo leito que eu estive um dia. Então, quando a gente fala de Jesus, né? A morte na cruz, o tanto que ele sofreu, eu falei isso ontem, o tanto que ele sofreu, o sangue que ele derramou, tudo isso foi para que a gente pudesse ter uma vida eterna, foi para que a gente pudesse conhecer a vida mesmo através de Jesus Cristo, para que a gente pudesse se conectar com Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele nos ensinou. Então esse sofrimento trouxe vida para alguém, porque teve aprendizado, teve evolução. A nossa dor é o nosso propósito, não importa o que você está vivendo hoje, mas você precisa evoluir para que essa dor seja o seu ministério, tá? Para que esse sofrimento seja luz na vida de outra pessoa. E não precisa ser uma dor forte não, gente. Às vezes essa pessoa fala assim, mas eu não tô sofrendo nada, então eu não vou ser luz na vida de ninguém, eu não passei por nenhum problema tão forte. Pode ser pequenos problemas. Às vezes um relacionamento mais fragilizado com seus pais, às vezes até com seus filhos. Quantas de vocês têm dificuldade de lidar com os filhos, aprendem a lidar com os filhos, melhora o relacionamento familiar e guarda isso pra vocês. Aí vê, né, uma amiga muito querida, um parente muito íntimo fazendo errado ou passando por uma dificuldade em relacionamentos e não se manifesta. Ai, não vou me intrometer, ai, não vou falar, não vou opinar. Vou guardar pra mim, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Não guarde pra você. Se você já passou por isso e você sabe como é que é, seja a luz na vida de alguém. Dissemine esse conteúdo positivo pra alguém. Dê a clareza que agora tá nos teus olhos, nos olhos dessa pessoa que ainda não tá vendo isso. E existe uma forma da gente fazer, não é se intrometer na vida do outro, mas é plantar sementes do bem. Manda um vídeo aqui, manda uma mensagem ali, acolha, receba, fala, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Fica bem, fica tranquila,
Sabe? É uma palavra encorajadora, é uma palavra de amor, de acolhimento, é uma conexão para depois ensinar algo bom para essa pessoa. Nem todo mundo está aberto à evolução, nem todo mundo quer aprender na mesma velocidade que você. Então, às vezes a gente só precisa acolher. Eu entendo, eu sei, é difícil. E quando essa pessoa chega para você e se abre, aí sim você pode disseminar aquilo que você aprendeu. A Vanderleia colocou, quero evoluir no meu propósito, em nome de Jesus. Amém, Vanderleia, amém. Você vai evoluir. Não importa qual seja a sua dor, eu quero que vocês reflitam hoje, tá? Qual foi a maior dor que você já passou na sua vida? Foi em relação ao teu relacionamento? Foi em relação aos teus pais? Foi em relação à tua maternidade? Aquilo que te machucou, que doeu. Alguém te fez sofrer. Alguém feriu seu coração, alguém feriu quem você é, alguém feriu suas necessidades, alguém feriu seus valores, alguém te prejudicou. O que aconteceu depois disso? O que você fez com isso? Se vitimiza até hoje? Culpa essa pessoa até hoje? Vive ainda essa dor até hoje? E até quando você vai ficar nessa dor? Até quando você vai sentir pena de você mesma? Até quando você vai se vitimizar querendo que as pessoas tenham pena de você? Ou se você não está ainda nessa vitimização, se você já passou por isso, até quando você vai esconder isso de todo mundo? Guardar só para você e não ser luz na vida de alguém? Até quando essa sua dor vai deixar de ser o seu propósito pelo seu medo de demonstrar falha? A sua vergonha em demonstrar vulnerabilidade? Por não querer assumir que você teve um problema na vida? De quantas pessoas você esconde os seus problemas? Sabe? Se você passou por problemas financeiros e deve horrores, quem que você não ajuda que está passando pelo mesmo problema? Porque você não quer contar dos teus. Quem perto de você que passa por problemas de relacionamento, com casamento, divórcio, traição, e você não é luz, porque você não quer contar da sua história, porque você não quer mostrar o seu fracasso, e está deixando de viver o seu propósito, está deixando de viver o teu ministério, de cura, de ser clínica, clínicos da cura e instrumentos de vida. O egoísmo, né? A proteção. Ninguém pode saber que a minha família sofre, ninguém pode saber que na minha família tem briga, ninguém pode saber que na minha família tem desavenças, ninguém pode saber que na minha família teve perdas, teve traições, teve calúnias, o que seja, ninguém pode saber. E aí, se ninguém pode saber, te impede de ser luz na vida de pessoas próximas a você que estão passando por problemas e que você poderia ser luz de alguma forma. Instrumento de Deus de alguma forma. Pegar a nossa dor, ressignificar ela e ajudar outras pessoas é a maneira mais linda de se viver a vida, de se crescer, de se evoluir. Eu não tive uma infância maravilhosa. Emocionalmente, tive mãe presente, meu pai abandonou quando eu era pequena, tive meus avós maravilhosos que ajudaram minha mãe a cuidar de mim, mas no meio daquele caos, eles não entendendo nada, não entendendo de perfil, não entendendo a minha necessidade, eu tive uma infância ferida. E o que eu fiz com isso? Me vitimizei, culpei todo mundo, né? Toquei minha vida de uma forma errada? Não, eu peguei a minha dor, eu fui estudar, eu evoluí, eu aprendi e hoje eu trabalho com isso. A minha dor é o meu propósito. E a sua dor, seja ela pequenininha ou seja ela gigantesca, pode ser o seu. Mas para isso você precisa ressignificar, aprender com ela para que ela possa ser vida na vida de alguém. E ele continua. Esses ex-pacientes possuem uma compaixão, ex-pacientes somos nós que já evoluímos, certo? Possuem uma compaixão que só pode ser exercida porque eles mesmos estiveram já acamados. Então nós tivemos a experiência, nós passamos pela dor, a gente já esteve lá, a gente já passou por isso. Sua misericórdia tem raízes nas lembranças das suas próprias tragédias. O nosso olhar para essa pessoa, gente, não tem uma pessoa que eu não atenda, não tem uma pessoa que eu não atenda no individual, que eu já não tenha passado algo parecido que ela passou. Que eu já não tenha vivido algo parecido com o que ela viveu. Nem que seja sutil ou intenso. Eu sempre tenho algo para compartilhar que eu já vivi também. Então o meu olhar de misericórdia, o meu olhar de empatia, o meu olhar para esse sofrimento, para essa agonia dessa mãe, desse pai, é diferente.
porque eu vivi aquilo, ressignifiquei, evoluí, aprendi. Hoje eu posso ser direcionamento, luz, instrumento. Entende? Se você já teve de enfrentar uma tempestade, sua atitude será muito diferente quando comparada daqueles que nunca sofreram ou nunca fracassaram. Você se tornou um vaso de misericórdia e Deus quer te usar. Deve ensinar a próxima geração como evitar a escola das pancadas. Tem até uma música, que agora eu não vou lembrar. Agora eu não vou lembrar, senão eu cantava ela pra vocês. Mas tem uma música que fala sobre a gente ser vaso, né? O refrão dela fala: a minha vida é tua, eu vivo pra te adorar. Enquanto eu respirar, usa a minha vida. E fala, né? Enquanto eu respirar, a minha vida é tua, eu vivo pra te adorar. Usa a minha vida, né? E é isso que Deus faz com a gente, usa as nossas dores, usa aquilo de sofrimento e de dor que a gente passou, para que a gente possa ser luz na vida de alguém. Deve ensinar a próxima geração como evitar a escola das pancadas. Quantas pessoas você pode evitar que passe pelo mesmo que você passou se você aprender a disseminar a sua dor com sabedoria, com ressignificado, diferente, aprendendo? O que você pode ensinar para os seus filhos? Gente, tem muito pai e muita mãe que não quer contar para os filhos tudo de errado que fez na vida, que esconde dos filhos suas falhas, suas fraquezas, esconde dos filhos. E aí os filhos ficam repetindo os comportamentos que os pais causaram, que os pais fizeram, porque não tiveram um professor ensinando, porque os pais não querem evitar isso nas próximas gerações, porque estão protegendo a si mesmos, porque não gostam de terem sofrido, de terem errado, de terem falhado. Olha quem tá aqui, minha sogra querida, Ruth Celhorst, gente, é minha sogrinha, olha só que linda. Tô aprendendo com as minhas dores e quero ser luz na vida de outras pessoas. Amém, sogrinha, você já é até na minha vida, né? Minha sogrinha querida, que eu amo tanto. Então, gente, é isso. A gente tem que aprender sim, tá? A entender o que a gente passou e disseminar. Conte pros teus filhos suas falhas, seus fracassos. Quantas vezes você olha para os seus filhos e fala assim: eu já fiz isso, eu era assim, eu tinha muito medo disso, sabe? Eu me preocupava demais com a opinião dos outros. Quando você olha para tua criança e vê no comportamento dela você no passado, só que você não usa isso para profetizar na vida do seu filho. Você não usa isso para ministrar a vida do seu filho. Você não chama o teu filho para uma conversa e fala assim: olha aqui, eu já passei por isso, eu já vivi isso. E eu sofri. E hoje eu posso ser uma luz diferente na sua vida. Porque eu não tive um pai que sentou comigo e me explicou. Mas hoje eu sou esse pai pra você. Hoje eu posso ser esse pai pra você. Uma vez um pai me procurou, não sabendo como abordar a questão da sexualidade com um filho de 12 anos. E ele falou: como é que eu converso com meu filho? Eu acho que ele tá querendo entender um pouco disso. Eu acho que os amigos estão começando a conversar sobre isso. Como que eu abordo isso com ele? E eu falei assim pra ele: chama ele pra dar uma volta de carro, chama ele pra ir no mercado com você, chama ele pra ir pra qualquer lugar e diz pra ele: ó, eu sei que nessa idade às vezes surgem curiosidades, seus amigos podem estar falando sobre isso ou sobre aquilo, e diz pra ele: eu não tive um pai que me chamou pra conversar, que sentou comigo, que me explicou, eu tive que aprender da pior forma possível, eu aprendi com os amigos, eu aprendi na rua, mas você tem esse pai agora. Eu sou essa pessoa pra você, então eu quero que você confie em mim. E o que você quiser saber, o que você quiser descobrir, eu tô aqui pra te ensinar e nós vamos descobrir juntos. A gente vai matar essa curiosidade juntos, porque é em mim que você precisa confiar. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer com os nossos filhos. Se a gente nunca teve, se a gente sofreu lá atrás, sejam luz na vida dos filhos, na vida dos amigos, na vida dos parentes. Peguem as dores e ressignifiquem, sejam luz, tá bom? A Tayla colocou: eu nunca havia refletido sobre isso, embora já tive vontade de ajudar aquele que já passou pela dor que eu passei, mas jamais imaginei que isso seria o propósito com a minha vida. Sempre é. Você não sofre à toa. Deus não permite que a gente sofra à toa. É pra gente crescer, é pra gente evoluir e é pra gente disseminar isso.
É pra gente pegar isso fortalecer a gente e a gente ser luz na vida de muitas outras pessoas. É pra isso que a gente passa pelos problemas. Os problemas só nos fazem maiores, melhores. Só que a gente vem de uma educação que quando eu erro, eu devo sofrer. Que quando eu falho, eu devo ser punido. Que quando eu desobedeço, eu devo ser castigado. É isso que a nossa geração ensinou pra gente. Com os castigos, com as punições, com as ofensas dos nossos pais. Então hoje, diante de uma falha, diante de um erro, diante de uma dor, a gente procrastina, a gente se vitimiza. A gente tem dificuldade em olhar pra isso e falar o que eu posso aprender com isso e crescer. Mas olhem pra dor e o sofrimento de Jesus na cruz. Só foi vida. Todo o sofrimento dele foi vida. Todo o sofrimento dele trouxe energia, trouxe esperança. E ele não fez isso à toa, ele fez isso para ensinar uma mensagem enorme, gigantesca, forte e profunda pra gente. A gente não tem que guardar isso, a gente tem que entender isso e viver isso. Certo, gente? E ele continua assim: não seria bom ensinar suas filhas para que não tenham de fazer o que você fez, para que saibam o que você sabe? Você sabe coisas que podem salvá-la das tormentas, das lágrimas e dos traumas. Então, conte a sua história, seja a luz, fale das suas dores, das suas batalhas. É urgente que interrompamos o ciclo que leva as pessoas a passarem pelos mesmos sofrimentos de geração em geração. Chega de maldição hereditária. Chega de achar que está fadado a isso a vida inteira. Chega, é urgente que interrompamos o ciclo que leva as pessoas a passarem pelos mesmos sofrimentos de geração em geração. Pare com a loucura e proteja o tamborilar dos pezinhos, que hoje está quase extinto. Proteja a infância dos teus filhos. Proteja o caminhar e os passos deles. Onde estão as crianças, gente? Alguém já notou que não há marcas mais de giz nas calçadas? Alguém já notou que não há mais bambolês à venda? O que aconteceu com o tamborilar dos pezinhos? Onde estão as menininhas que eu conhecia? Onde estão as garotinhas com olhares tímidos e atitudes modestas, com meias soquetes e de presilhas? Por que as meninas que antes andavam de bicicleta estão agora empurrando carrinhos de bebê? Perdemos a melodia da infância. Entende? Perdemos. Quantas meninas já gestantes, quantas crianças já namorando. Por quê? Perdemos a infância, perdemos a melodia pela educação. Crianças, mulheres, meninas buscando o amor e o reconhecimento de seus pais nos seus relacionamentos tão cedo, tão cedo. Olhe para tua filha, se você tem filha menina, né? Olhe para ela, se você tem filho menina. Olhe para ela. O que você tá dando para ela? O que o seu marido tá dando para ela? Cobre dele, exige a paternidade dele, exige o afeto dele com a sua filha, o carinho dele com a sua filha, porque senão ela vai procurar lá fora. Os pezinhos pequenininhos correndo vão se dissipar e vai acabar empurrando carrinhos de bebês, vai acabar na casa de um outro homem, buscando esse amor e esse reconhecimento. Então a gente precisa agir e interromper essa maldição de geração em geração. Posso sentir o retorcer-se dos corpinhos das crianças sufocadas pela vulgaridade, expostas à pornografia e roubadas da infância. Meninas pequenas são deixadas sozinhas em casa e o inimigo está sorrindo como um ávido cafetão, esperando a próxima ceifa de carne fresca. Ele não precisa mais usar tios embriagados para cometer o incesto. Está usando as domésticas, as babás, os sacerdotes pedófilos e bate-papos de computador. Essas crianças que foram atacadas e molestadas aos 10 ou 12 anos não têm sequer permissão para discutir o seu sofrimento. Porque muitas mães nem validam o sofrimento, muitas mães nem acreditam. Muitas mães acham que tem que suportar isso, porque é a tua história de vida. Gente, olha o que aconteceu com o menino Henry. Quem é que tá vendo nas reportagens o menino Henry? Divulgaram essa semana a conversa da mãe com uma médica que é amiga da família, eu não sei, e ela relatando que o menino via o padrasto e vomitava e chorava, relatando que o menino chorava o dia inteiro, relatando que o menino não olhava para o padrasto, relatando que o menino não conseguia mais dormir, relatando que a criança estava perdendo a vida, relatando. E o que a médica pediatra respondeu? Vocês viram isso? Respondeu assim: infelizmente isso é comum. Comum? Comum?
comum uma criança sofrer e você vai deixar. O menino estava dando indícios de tudo isso. O menino estava dando indícios, o menino estava sofrendo e ninguém fez nada. Isso me indigna de um jeito que vocês não têm noção. A ira que sobe em mim. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Nem mãe, nem pai, nem avó. Ninguém fez nada. E por quê? Ah, porque é criança. Ah, porque tem que aprender. Ah, porque vai ter que dar um jeito, vai ter que acostumar. Chega dessa história de achar que a criança vai ter que. Somos nós que temos que mudar. Somos nós que precisamos olhar para essas crianças diferentes e entender todo o comportamento dela. Se algum adulto tivesse olhado para essa criança com mais empatia, se alguém tivesse prestado atenção nos sinais que essa criança estava dando de sofrimento, se alguém tivesse validado isso, essa criança poderia estar viva hoje. Viva. O que conforta o meu coração é que ela está nos braços de Jesus. O que conforta o meu coração é que ela não parou de sofrer. É que agora ela não sente mais dor. É que agora ela não tem mais medo. É que agora ela é amada como ninguém na vida pode amar uma pessoa. Isso é o que conforta o meu coração. Isso é o que me tira um pouco da ira. Mas quando eu penso na tragédia e no desleixo que trataram essa criança, isso me indigna. E a gente precisa usar essa dor para não permitir que outras pessoas passem por isso, para não permitir que outras crianças passem por isso, para não permitir que os nossos filhos passem por isso. Teus filhos dão sinais para você. Preste atenção aos sinais. Se criança chora muito na escola, não é porque tem que aprender. Preste atenção aos sinais. Não é para bitolar, tá, gente? A criança vai chorar mesmo pra ir pra escola porque ela gosta de ficar com a gente. Mas se você vai buscar ela na escola, ela continua chorando, se ela começa a demonstrar comportamentos negativos, se os professores começam a reclamar, se o comportamento dela tá estranho, vai investigar. Se seu filho tá com alguém, tá com algum parente, tá com alguma família, com uma babá, e chora quando vê essa babá, e chora quando vê essa pessoa, e não aceita essa pessoa, vai investigar. Acredite no seu filho, olhe pro seu filho, entenda o seu filho. A gente não pode ter sequer permissão para discutir o nosso sofrimento. Nós precisamos permitir que os nossos filhos tenham esse espaço para discutir. Algumas não foram molestadas, foram espectadoras, mas vítimas do mesmo jeito. Testemunharam os mais hediondos atos de crueldade que o mundo já assistiu. São crianças que viram crimes executados em suas próprias casas, crimes em que a vítima e o perpetrador eram parentes da pequena testemunha. Gente, hoje, o maior índice de violência contra a criança está dentro de casa. É avô, é tio, é primo, é outra criança. Olhem para os sinais, vigiem, estejam atentos, prestem atenção, estejam dedicados aos seus filhos, tenham tempo de qualidade. A infância só dura 12 anos. Você não vai dedicar sua vida inteira, você vai dedicar 12 anos e nem isso. Nem isso. Você vai ver que com 7, 8, 9, eles não vão mais querer estar tão conectados com a gente assim. A gente precisa estar perto deles o tempo todo, olhando por isso, protegendo aquilo que eles não têm ainda maturidade para entender. Não abandone seus filhos na internet, não abandone seus filhos na televisão, não abandone seus filhos na rua, não abandone seus filhos com amigos, não abandone seus filhos. Estejam presentes na vida deles. Seus lares eram tão depravados quanto qualquer campo de batalha do mundo. Cresceram ocultas nos armários das casas onde a violência doméstica era praxe. Acordaram ao som de vidro quebrado, insultos e imprecações. Seus ouvidos ficaram cheios com cenas de estupro e de agressões contra suas mães. Ouviram os sons abafados dos espancamentos, o estalar de cintas, o ranger de molas da cama e os gritos sufocados de socorro. Muitas crianças, nós não fomos submetidos a uma violência direta, mas fomos submetidos a uma violência indireta. Vimos nossas mães sofrerem, vimos nossos pais fazendo coisas erradas, vimos isso. E sofremos da mesma forma. Não foram vítimas diretas, como ele está dizendo aqui, apenas testemunhas de um pesadelo do qual não conseguem acordar. São as tristes baixas de uma guerra fria, uma guerra que estamos perdendo. Trata-se da mutilação depravada de mente jovem, do terror e do sofrimento de inocentes, cujas lembranças deveriam evocar o cheiro do bolo assado no forno. Em vez disso, tem de suportar a náusea mental de eventos mal digeridos que mantêm a mente regurgitando e o coração doente
com pensamentos que se negam a ir embora. Tiraram nossa infância de muitas de nós. O sofrimento, o caos, a falta de amor, a falta de afeto, a cobrança, a agressão física, a violência que os nossos pais fizeram com a gente, que eles sofreram, que a gente viu, tiraram a nossa infância. Amadureceram muitas mulheres precocemente, tiraram o brilho. Quantas de nós, mulheres, hoje a gente não consegue se sentir digna, capaz, a gente não confia em nós mesmas, nas nossas atitudes, na nossa percepção, a gente se sente sempre fraca, sempre frágil. Sempre precisando do amor de alguém, sempre fazendo para agradar, porque esse agradar de uma certa forma devolve algo pra gente, ou se fechando no nosso mundo, achando que a gente não tem que dar nada pra ninguém, porque ninguém deu nada pra gente. São os dois pontos de vista normalmente que acontecem, ou eu dou pra receber, ou eu não dou porque ninguém me deu. Tudo isso porque nós perdemos a infância, ao invés de lembrar da nossa infância com o cheirinho do bolo no forno, sabe aquela boa lembrança? Não, eu tenho uma lembrança negativa, uma lembrança ferida, uma lembrança que dói, que machuca. Isso prejudicou a minha autoestima e hoje eu sangro nos meus relacionamentos. Eu sangro nos meus filhos, eu sangro no meu marido, eu sangro na minha esposa, eu sangro nos meus relacionamentos. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Comenta aqui pra mim. A Valnice colocou assim: aprender a amar com o enfrentamento de todos os maus tratos, investigar e evoluir muito e muito. É um desafio. Não é simples assim, mas é possível, tá? Não consigo entender a atitude desta mãe, falando do Henry, né? A gente não deve julgar, mas realmente é difícil de entender, é difícil de aceitar, não é? Tá fazendo muito sentido? Muito, disse a Miriam, muito, disse a Viviane, disse a Tayla. Que bom, fico feliz de saber que tá fazendo sentido, tá? E a gente precisa entender isso, gente, pra gente parar de sangrar em cima dos nossos filhos, certo? Pra gente parar com isso. E ele continua assim: quero dizer-lhe que Deus tem poder para apagar o que nem o sexo, nem as drogas, a bebida ou o dinheiro podem apagar. Nenhuma dessas soluções repugnantes pode curar o trauma, porque muitas pessoas buscam resolver os seus problemas na bebida, nas drogas, no sexo. Muitas mulheres, gente, muitas mulheres, eu tava falando hoje isso com o meu personal. Muitas mulheres saem com vários homens, transam com vários homens, porque elas estão buscando em cada um deles o amor que não teve dos seus pais. O amor que o seu pai deixou de dar, porque um pai foi embora, porque um pai era muito bravo, porque o pai batia. Muitas mulheres buscam nos seus relacionamentos esse amor e não encontram, porque não é do homem que ela precisa, é do auto-amor, da autovalidação que ela perdeu quando o seu pai deixou de dar para ela tudo que ela precisava. Então, nenhuma dessas soluções repugnantes pode curar o trauma. Elas só nos anestesiam durante algum tempo, mas depois nos deixam amargos, zangados ou deprimidos. Subprodutos de nossa agonia íntima. O meu Deus, porém, conserta bonecas quebradas. Ele costura com mãos hábeis os sonhos rasgados, as esperanças destruídas. Se a sua vida estiver estralhaçada como a de uma boneca velha, jogada no canto de um sótão, empoeirado, recomendo que recorra a ele. Corra para ele e permita que conserte sua alma, que a deixou largada uma vez no chão. Você já viu uma mulher com o coração partido? Não pode saber pelas roupas ou pelo cabelo, você sabia? Se você já viu uma mulher com o coração partido, às vezes você não pode saber isso pelas roupas ou pelo cabelo dela. Observe os pequenos traços de cicatrizes por trás da maquiagem. Sempre você vai ver um olhar vago, mortiço, que nem o delineador nem a sombra podem avivar. Procure um sorriso que desaparece rápido demais ou um olhar sofrido que contempla um passado tão hediondo que não pode ser descrito e tão terrível que não pode ser esquecido. Você já observou o olhar vazio de uma pessoa que viu o fogo do inferno e foi queimada por uma história que não tem coragem de contar? Essa mulher, no geral, esconde na ira a sua desesperança. Veste-se de amargura, que aparentemente é a única proteção que pode conseguir sozinha. Assemelha-se a um animal domesticado brincando de selvagem, esperando que ninguém saiba que atrás do seu rosnar não há dentes, há apenas lágrimas. São lágrimas quentes, amargas, que surgem à noite como corujas e ficam penduradas nos cílios, vetrificando silenciosamente seu rosto até de manhã,
quando tem de colocar novamente a máscara e sair para o trabalho. Essa mulher é um vaso quebrado que deixa escoar a vida e perde o amor. Seus relacionamentos são problemáticos. Parece que escorregam entre seus dedos, como areia apertada com força. As mulheres de coração partido acham difícil manter relacionamentos. Estão sempre procurando alguém que possa carregar o peso de sua dor. O único homem que conheço que se dispõe a levar o sofrimento dos outros é Jesus. Os demais desistem, ficam cansados e fogem. Se você colocar peso demais sobre seres humanos, eles te irão de desapontar. Ninguém é atraído por um problema, exceto um solucionador de problemas. Seu nome é Jesus e ele sabe quem você é. Qualquer outro homem está procurando uma mulher inteira. Sei que é irônico, mas até o homem de coração partido quer uma mulher inteira. Forte, né? Mas por que muita gente fala assim, como que você consegue lidar com as agressões das pessoas? Como que você consegue lidar com as pessoas que te ofendem, que falam mal dos seus posts, que te criticam? Porque eu consigo olhar por trás desse comportamento. Eu consigo ver a criança ferida, eu consigo ver a falta de afeto na infância, a falta de presença de pai e de mãe. Eu consigo ver a forma como essa pessoa enxerga o amor. Tem muita gente que não consegue ver o amor nas atitudes afetivas, vê mimo. E vem o amor nas atitudes sofridas, porque é assim que foi criado. E essas pessoas vão ser amargas, vão ser irônicas, vão ser tristes, vão reclamar, vão ter inveja, porque falta o verdadeiro amor. E essas mulheres que são assim, são mulheres que não conseguem amar, não conseguem se relacionar, não conseguem ser luz na vida de alguém. E o único que pode receber a gente cheia de rasgos, cheio de feridas e cheio de dores é Jesus. É o único homem capaz de nos amar desse jeito. É o único homem capaz de nos acolher. É o único homem capaz de nos aceitar do jeito que somos. É só ele, nenhum outro homem vai conseguir. É por isso que você precisa se entregar para Deus, entregar suas dores para Ele, entregar seus problemas para Ele, estudar, entender de onde eles vêm, entender por que você é assim, entender as suas feridas, entender seus vícios emocionais, entender os comportamentos negativos que você tem, que você não gosta, de onde eles vieram, entregar eles todos na mão de Deus. E Ele vai te dar a sabedoria, Ele vai te dar a paz, Ele vai te dar o acalento, Ele vai te dar a solução. E você vai continuar estudando para mudar pensamento, para mudar comunicação, para ser luz, tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês para esse restinho de semana. Hoje é quarta, acaba nossas lives aqui. Quinta, sexta, sábado, domingo eu não faço live para quem tá aqui pela primeira vez. Eu volto na segunda-feira, 7h45, mas eu quero que vocês se dediquem a entregar seus problemas para o único homem que vai amar, receber, acolher e que quer vocês do jeitinho que vocês são, entendendo tudo isso e ressignificando tudo isso, em nome de Jesus, tá bom, gente? Vou fazer uma oração com vocês, tá? Senhor, que o Senhor esteja entrando na casa dessas mulheres hoje, Pai, de cada uma delas que estão aqui, que vão assistir esse vídeo depois pela internet, que o Senhor esteja tocando o coração delas, que o Senhor esteja acalentando, trazendo paz, Pai, trazendo amor, que elas sintam a presença do Espírito Santo, que elas sintam a Tua presença, Senhor, que elas possam sentir o Teu... Eu orei, gente, não sei se vocês viram, porque fechou aqui o celular, mas eu orei de verdade, tá? Não sei o que aconteceu, não sei se é espiritual, o celular fechou, o celular caiu no meio da oração, mas pode ser espiritual, mas eu orei de verdade por cada uma de vocês, tá? Que Deus esteja presente, que Deus conecte vocês, que Deus derrame tudo em vocês e recebam minha oração. Foi de coração, foi de verdade, nunca aconteceu isso, o celular fechou, voltou, a hora que eu abri os olhos não estava mais aqui. Pode ter sido espiritualmente, tem gente que não gosta do que tá acontecendo, né? Mas a gente segue, tá? A gente segue na luta. Fiquem com Deus, sintam-se amadas, abraçadas, beijadas, não só por mim, mas pelo nosso Pai, que cuida da gente, que ama a gente, que torce pela gente, né? E recebam minha oração. Não é porque a internet fechou que a oração não vai chegar até vocês. Pelo contrário, vai chegar, porque o espiritual, ele vai além
daquilo que a gente vê. Recebam forte, aceitam e digam, eu recebo isso. Isso não vai tirar de vocês a bênção de Deus, tá bom? Um beijo, ótima semana, ótimo final de semana e a gente se vê segunda-feira, 7h45. Fui!